Samuel, vamos começar aqui, meu caro. A coluna da Alexandra Moraes, da Folha de São Paulo, que atua como ombudsman, né? A gente pode dizer que o ombudsman é uma espécie de ouvidoria do jornal, né? É quem então está ali pago pelo jornal para criticar o próprio jornal, se assim for necessário. Eu Dentro tô dos falando- limites, né? e dentro dos limites. Estou falando então da Folha de São Paulo, evidentemente. Só que tem a de hoje é muito, muito, muito interessante. E eu queria, inclusive, ler aqui uns trechos. Ela chama, é de ontem, na verdade, ela chama de quando as derrotas do governo viram derrota da notícia, né? E aí ela coloca assim: a fórmula da derrota de Lula governo Planalto voltou com tudo ao noticiário anabolizada pela crise entre Congresso e governo federal. Congresso impõe derrota a Lula e derruba parte dos vetos à lei de licenciamento ambiental logo após a COP30. Em novo revés para o Planalto, parlamentares derrubam vetos a programa de socorro a estados. E ainda teve a pauta bomba, derrota com outro nome. Senado aprova a pauta bomba bilionária após Lula indicar Messias ao STF. E aí, ela traz trechos de cartas que ela recebe, e-mails, né? Eu sou do tempo da carta, né? E-mails que ela recebe dos leitores. Para o engenheiro Roberto Garcia, de 42 anos, o título sobre o licenciamento ambiental foi a gota d'água. Aí, aspas para ele, tá? A Folha não é um jornal que respeita consensos científicos? Como algo que vai contra a ciência pode ser classificado como derrota para Lula? Questiona o leitor. Por favor, definam as situações pelo que elas realmente são. O Lula tem 80 anos, a demolição do licenciamento ambiental não é derrota para quem não vai ser afetado. Vou dar uma sugestão. Congresso derruba vetos à lei de licenciamento ambiental em derrota para os nossos filhos. Márcia Meirelles, 71, também escreveu a ombudsman por esse motivo. Tratar o retrocesso ambiental perpetrado pelo governo como derrota, Congresso como derrota de Lula, como fez a Folha, me parece uma visão totalmente equivocada. O assunto é muito sério para ficar só na seara da briga política. E aqui mais um trecho, o João Roncante, de 59 anos, disse: está na hora de mudar manchetes como o Congresso impõe derrota a Lula. Os danos serão permanentes para o Brasil. O jornal poderia fazer seu papel, evitando alimentar esse personalismo e chamando a atenção dos eleitores para o efeito perverso disso. E aí, evidentemente, que ela traz outros recortes de outros leitores também. Mas aí a pergunta que eu quero começar aqui, já tratando contigo, é qual vai ser o papel dessa mídia na eleição em 2026, e se tu acha que esse tipo de distorção que é clássico e que a gente também não é ingênuo ao ponto de achar que não vai ter, se esse tipo de distorção vai também ser direcionado à prisão, por exemplo, de Bolsonaro, à prisão dos golpistas, ou se esses jornalões vão aderir ao trânsito em julgado, Samuel? Viaro, em primeiro lugar, eu acho interessante esse artigo do Ombudsman da Folha, porque ela permite a gente avaliar um pouquinho como é que funciona, né, o jornalismo desses grandes veículos de comunicação de cunho liberal brasileiro. Né? É óbvio que um editor da Folha, ou do Estadão, ou do Globo, diria assim, não, mas eu estou aqui tentando comunicar o contexto. Eu estou tentando dizer aqui que é uma derrota porque é uma briga política. Não necessariamente aqueles que votaram a favor do afrouxamento das regras ambientais são inimigos do meio ambiente, que se devotam diariamente a perseguir as pautas ambientais. Não, eles estão fazendo isso porque hoje o presidente da Câmara, o presidente do Senado está com descontentamento A ou B com o governo, então eu estou dando o contexto ao meu leitor. Entretanto, Viaro, isso poderia ser feito sem perder o conteúdo prático daquilo que está acontecendo. Imagine só, Trump está tentando hoje invadir a Venezuela. Quando você comunica isso, talvez os jornais brasileiros, se fosse seguir a mesma regra que dizem, né, que é um ataque ao Lula, poderiam dizer que Trump tenta invadir a Venezuela e não espaço aéreo venezuelano é fechado por Trump. Aí eles escondem, né, o objeto final do que está acontecendo. E a forma que talvez contemplasse os dois elementos, tanto dizer o que está acontecendo, né, como dizer também o contexto, poderia ser assim, por divergência política ou por picuinha política, ou melhor, por chantagem política,
contra Lula. Aí vem o resto da manchete, né? Um ataque às próximas gerações, a destruição do meio ambiente no Brasil. Você não perdeu nem o conteúdo, que é isso, o conteúdo é esse, é um ataque às futuras gerações, é um ataque ao meio ambiente, é um ataque à saúde, é um ataque, enfim, são esses ataques que são sempre feitos como represália ao governo federal. E aí você pode colocar, tanto no início quanto no final, né? Você coloca lá um ataque às próximas gerações como barganha contra, como chantagem, como retaliação ao governo Lula. O problema é que quando você faz desse jeito, você acaba mostrando para o eleitor, e para o leitor, na verdade, que o Lula, o governo, está do lado da defesa do meio ambiente. E a sua oposição ataca não apenas o governo, mas o meio ambiente para poder infligir danos ao governo. Aí um editor lá que é mais liberal, que é mais da direita, vai dizer, não pode fazer isso. Assim, a gente está dando palco para o governo. Vamos dizer só que é um ataque ao governo. E aí fica essa coisa capenga que muito bem a Ombudsman tratou nessa sua coluna. Viaro, para mim, isso denota muito dos limites da imprensa liberal. Porque tem uma discussão que os liberais adoram fazer, que é a liberdade de imprensa. Ela é um pilar da democracia. Sim, mas assim, vamos falar a verdade? Isso é mais uma criação intelectual, mental, do que um fato. A liberdade de imprensa, ela é sempre liberdade até determinado interesse, que é o interesse de quem cria o jornal, de quem mantém o jornal, de quem paga o jornal. O empresário jornalista, né, o empresário do jornal, o empresário da Globo, o empresário da Folha de São Paulo, ele tem os interesses objetivos dele e cada vez mais nós vemos todos esses meios de comunicação serem bancados, quando não de propriedade, de bancos, financeiras e outros gestores de ativos financeiros. Então, os interesses deles são, concretamente, fazer com que a população tenha as informações através do prisma, da lente que eles querem que tenha, a favor do mercado financeiro, a favor da concentração de renda, a favor de uma certa visão de mundo que interessa a eles, manutenção desse status quo. Então, a liberdade de imprensa, enquanto essa coisa mítica, ela nunca se concretiza de fato. Você dizer que o governo não pode controlar a imprensa, sim, eu vou concordar, acho que nós dois vamos concordar, mas é só o governo que não pode controlar? A Faria Lima pode controlar. Os interesses do Vocaro podem controlar. Os interesses dos alvos da Carbono Oculto podem controlar, porque são eles que controlam ao longo do tempo. São eles que controlam a Folha, o Globo, o Estadão e todos os outros meios de comunicação brasileiros. São, em alguns casos, extremos, né? Como você vê o Metrópolis, tem o Antagonista, são canais de propriedade desses caras, não é nem disfarçado através de financiamento, investimentos, patrocínio, etc. Então, para mim, fica muito evidente que essa boa parcela da imprensa, né, majoritária, inclusive, e hegemônica, principalmente, essa parcela da imprensa tem o interesse não de comunicar. E aí não adianta a Ombudsman falar, porque vira mais uma justificação. Olha, veja, eu deixo a Ombudsman falar mal de mim, lá numa coluninha. Lá na coluninha ela fala mal. No dia seguinte, continua se fazendo a mesma coisa em todos os outros espaços do jornal. Em todos os outros espaços do conglomerado de mídia. Faz-se a mesma coisa ou pior, porque o Ombudsman é uma coluna permanente na Folha de São Paulo. E sempre que o Ombudsman critica, você viu alguma mudança? Não vê. As coisas só se intensificam no sentido do que é criticado pela Ombudsman. Em tese, gera um constrangimento, talvez na época do jornal impresso, já que você falou das cartinhas, né? Na época do jornal impresso, você ia na banca comprar o jornal, e aí você pegava aquilo. Não sei, eu não tenho idade para saber se lá atrás, há 40 anos atrás, 50 anos atrás, uma matéria de um ombudsman produzia, de fato, não sou estudioso da comunicação, produzia, de fato, alterações no rumo de uma editoria. Hoje não produz, é evidente que não produz. Ao longo dos anos da Lava Jato e antes do chamado mensalão,
você tinha ombudsman atuando em todos esses veículos, e todos eles criticando a forma como seus próprios veículos abordavam a situação, e mesmo assim nada mudou. Todos eles foram consagrados, né, com o resultado, ou seja, quem criticou a Lava Jato estava com a verdade, ficou evidenciado isso ao final do curso, e não houve nenhuma retratação de nenhum jornal, de nenhum veículo. Não houve exaltação de nenhum desses jornalistas que atuaram como ombudsman para apontar, veja, ele estava certo. Eis um erro nosso aqui, não prestamos atenção a uma pessoa que nós pagamos, que seria, em tese, né, a pessoa que faz qual é o termo agora que o financeiro usa? Faz o compliance. Né? Seria isso. O compliance dos meios financeiros é o ombudsman do jornalismo. Ele mostra, aqui está errando. Aqui você está se desvirtuando do que seria uma boa comunicação. Mas, Viaro, vamos falar a verdade? Eles não estão preocupados com a boa comunicação. Eles não estão preocupados com o direito de informação do cidadão brasileiro e da cidadã previsto constitucionalmente. Porque isso é que consagra a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa não é a liberdade econômica, financeira, de um empresário explorar um determinado meio de ganho de renda. Isso aí está consagrado em outras partes da Constituição. Que é a livre iniciativa, o direito ao trabalho, tudo isso está consagrado nessas outras partes da Constituição. Neste elemento, que eles desvirtuam o tempo todo, não se está consagrando uma atividade empresarial. Está se consagrando um direito individual e coletivo do cidadão ter acesso à informação, à verdade, à multiplicidade das opiniões. Aí está a raiz da democracia. A raiz da democracia não está no direito de propriedade de um jornal, de uma empresa, um CNPJ, que veicula qualquer coisa, inclusive notícias. Que é a forma como eles tentam fazer, tá, Viaro? O tempo todo que você vê o debate sobre liberdade de imprensa na grande imprensa, eles fazem parecer que esse direito consagrado é o direito de ter uma empresa de jornalismo, uma empresa de comunicação, uma televisão. Eles fazem parecer isso, vão para as tribunas da Câmara, os funcionários desses caras, né, que são eleitos com a ajuda deles, para dizer que há um ataque à liberdade de imprensa quando a justiça ou o executivo, de alguma forma, frustra os interesses econômicos daquele veículo. E não é isso que trata a Constituição. A Constituição trata do direito de Viaro, Samuel Brown, Murilo Graff e tantos outros que estão aqui no nosso chat terem acesso a informações como o DCM faz, como a Folha faz, e contrapô-las. Mas o problema é que a gente tem um ambiente, né, institucional, empresarial, de comunicação tão centralizado, tão concentrado no Brasil, que esse direito de informação livre e diversa, ele não subsiste na realidade. Ele fica secundarizado pelo direito financeiro, empresarial, de controlar os mecanismos de comunicação nacional. Então, veja, eu não tenho expectativas, Vera, nenhuma. Essa imprensa levar a sério o que um ombudsman deles mesmo fala, não tem.